conjugar os verbos em alemão com confiança? Então é exatamente isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Hallo, wie geht's? Tudo bem com você? Eu sou a Caroline Minchuer e nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para conjugar um verbo em alemão. Então, se você gostou desse tema, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no meu canal para você não perder mais nenhuma aula do nosso mini curso. Então, bora aprender a conjugar verbos no alemão. Então, o alemão, ele possui uma conjugação de verbos, assim como a gente tem no português também. Então, a gente, como falante do idioma português, a gente tem uma vantagem em relação às pessoas que são de outros países. Porque, por exemplo, a conjugação de verbos do inglês, o único verbo que conjuga ali é o verbo to be. As pessoas já se matam com isso. No português, a gente já está acostumado a conjugar verbo, então já é uma lógica que a gente já tem na nossa cabeça. Então, isso ajuda a gente a aprender com mais facilidade o idioma alemão. Então, assim como no português, os verbos em alemão devem ser conjugados de acordo com o número. O que é um número? Singular ou plural? O que é singular? Que é uma pessoa só. E plural, que são várias pessoas. E de acordo com a pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. Relaxe, se você não está lembrando disso das aulas de português, a gente vai dar uma revisitada aqui para você entender. Então, eu quero que você observe que a lógica do idioma alemão é muito parecida com a lógica que a gente usa no português. Então, no português, eu conjugo o verbo de acordo, então, com a pessoa e se é singular ou plural, certo? Então, a primeira pessoa do singular é o eu, a segunda pessoa do singular é o tu, a terceira pessoa do singular é o ele. A primeira pessoa do plural é o nós, a segunda pessoa do plural é o vós e a terceira pessoa do plural é o eles e elas, certo? E aí, de acordo com cada um desses pronomes, eu vou ter uma conjugação. Então, eu canto, eu ando. Eu tenho a terminação o quando eu conjugo o pronome eu. Tu cantas, tu andas. Ele canta, ele anda. Nós cantamos, nós andamos. Vós cantais, vós andais. Eles cantam, eles andam. Então, percebe que eu tenho uma regra aqui, a terminação que o verbo vai ter segue sempre um padrão? No alemão isso vai acontecer também e é isso que eu quero ensinar para você. Mas antes, eu preciso que você entenda uma coisa. No português, eu tenho verbos que são regulares e verbos que são irregulares. O que é o verbo regular? É esse que está em verdinho aqui. Então, olha como ele segue sempre o mesmo padrão. Eu canto, eu ando. Tu cantas, tu andas. Já o verbo vermelhinho é o verbo irregular. Por que é um verbo irregular? Porque ele vai fugir da regularidade, ele vai desregular. Então, ele não vai seguir o padrão. Certo? Então, os verbos irregulares, tanto no alemão quanto no português, eu tenho que ver ele caso a caso. Ele não vai seguir sempre a mesma terminação. Então, por exemplo, eu canto, eu ando, eu estou. Então, não é eu estou, é eu estou. Tu cantas, tu andas, tu estás. Aí aparece um acento aqui, né? Aí o nós cantamos, nós andamos, nós estamos. Esse aqui até que ficou igual. Mas nota que ele não segue uma regularidade. Então, a gente tem que ver caso a caso. Eu tô relembrando isso no português pra gente poder atacar o alemão e você entender de uma vez por todas sem ter dificuldade. Então, é assim que funciona o português. O alemão, ele é a mesma coisa, só que a gente vai entender a lógica de funcionamento do alemão, tá? Porque a essência é a mesma do português. Então, quando a gente vai conjugar um verbo em alemão, a gente precisa cumprir 3 passos. O primeiro passo é a gente analisar se esse verbo é regular ou irregular. O que é o verbo regular? Que vai seguir um padrão. Se ele for seguir o padrão, beleza, é só seguir o padrão. Se ele for irregular, aí eu tenho que ver verbo a verbo, estudar caso a caso, que nem eu faria no português. O segundo passo, eu tenho que retirar a terminação desse verbo. Então, todo verbo em português, quando ele não está conjugado, ele vai ser terminado em ar, er, ir. Então, por exemplo, o verbo no infinitivo no português, quando eu digo que um verbo está no infinitivo, significa que esse verbo está sem conjugar. O que é o infinitivo? É quando ele está com aquela terminação ar, er, ir. Então, por exemplo, cantar, beber, ir, sorrir, fazer. Quando o verbo está nesse formato, ele está no infinitivo. Então, no alemão, o infinitivo do alemão é essa terminação en ou n. Então, o verbo machen é o verbo fazer, o verbo sprechen é o verbo falar. Então, o que caracteriza o verbo no alemão estar no infinitivo é essa terminação en. E aí, a gente precisa
retirar essa terminação e manter somente o radical. Mantendo o radical, é só eu ir acrescentando a terminação no verbo. Então, toda vez vai repetir, é uma regra que vai seguir, então você vai sempre conjugar o verbo da mesma maneira. Meu Deus, Carol, é muita coisa, eu não sei se eu vou conseguir. Calma que vem dos exemplos, vai ficar muito mais claro. Então, vamos entender melhor o que é isso. Então, primeiro você vai encontrar o radical do seu verbo. Como que eu encontro o radical? É só tirar a terminação EN do verbo. Então, é só tirar o EN. Então, por exemplo, o verbo kaufen é o verbo comprar. Se eu tirar a terminação EN, vai ficar o radical. O que é o radical do verbo? É só o kauf. Então, ele é o verbo kaufen. Vou tirar a terminação EN, vai ficar kauf. É só isso que eu preciso para conjugar o meu verbo. O verbo machen é a mesma coisa. É o verbo fazer, o verbo machen. Vou tirar a terminação EN, vai ficar só o radical. Mar. A mesma coisa acontece com o verbo brauchen, né? O verbo precisar. Eu vou tirar a terminação, vou ficar só com o radical. Então, vai ficar brauch. É só isso que eu quero, o radical do verbo. E aí, de acordo com o pronome, eu vou acrescentar a terminação. Então, sempre que eu for conjugar um verbo regular que segue essa regra, e eu for conjugar o pronome ir, então, eu, em português seria eu faço. Em alemão, eu vou acrescentar o E. Ao invés de acrescentar o O, que nem no português, eu vou acrescentar o E. Então, eu vou acrescentar sempre um E. O du sempre vai receber uma terminação ST. O o Sie e o es sempre vai receber um T. O via sempre vai receber um EN. O ia sempre vai receber um T. E o Sie sempre vai receber um EN. Então, como que eu conjugo, por exemplo, o verbo machen? Então, eu vou tirar a terminação EN, vou ficar só com o radical do meu verbo. E aí, eu vou colocando essas terminações que eu falei pra você. Então, fica ich mache. Olha a terminação. Ich mache. Du machst. Então, só vai ser sempre o mesmo radical, ó. O radical é sempre o mesmo. Só vai mudar a terminação. Então, eu tô te dando um guia completo, uma apostila completa aqui de como que você faz para conjugar o verbo. Presta bastante atenção. Ich mache. Ó a terminação aqui. O ich termina com E. O du termina com ST. Então, fica du machst. Sie, es, macht. Termina com T. Wir machen. Termina com N. Ihr macht. Termina com T. E Sie machen. Termina com o EN. Então, você precisa prestar bastante atenção nessas terminações. Peguem aí outros verbos, o verbo brauchen, ali tenta ir conjugando ele e vai colocando, né? Pega só o radical do verbo, vai colocando as terminações, que você vai ver como é simples conjugar os verbos em alemão. Se você aprendeu alguma coisa nova nessa aula, você gostou dessa aula, sua cabeça explodiu com essa aula, já comenta aqui pra mim, né, o que você mais gostou e também qual o próximo tema que eu devo gravar vídeo pro nosso mini curso do alemão. Já se inscreve no canal para não perder as próximas aulas que vão aparecer aqui no canal. E se você tem interesse em fazer o meu curso de alemão, o programa Deutsch Pro, e aprender alemão com um método que realmente funciona, que é o método Kreis, eu vou deixar o link aqui na descrição da lista de espera do meu curso. Então, vem fazer parte do Deutsch Pro. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!